Fala galera, meu nome é João Paulo, eu sou médico radiologista e esse é o primeiro vídeo de uma série de aulas em que eu vou te ensinar tomografia. No vídeo de hoje a gente vai falar do basicão para o iniciante. Você que não está sabendo nada e nunca viu uma tomografia ou que já viu, mas não entende nada como quando está olhando, esse vídeo é para você, tá? É a base de tudo que a gente vai falar daqui para frente. Então hoje a gente vai falar de densidade, unidades Hounsfield. O que é isso, né? Isso é a base do exame. Vamos falar de planos e reformatações, janelamento, como atingir a melhor imagem para determinada situação. Vamos falar de contraste venoso e no final da aula vamos dar uma revisada nos principais tópicos da aula, ok? Então, bola para frente e vamos começar com densidade e unidades Hounsfield. Bom, primeira coisa, para eu te ensinar a densidade, a cor na tomografia, você tem que entender ela na radiografia também, primeiro. Então, primeiro, densidade, na verdade, traduzindo, é cor, tá? Então, quando a gente está falando a densidade de uma estrutura no exame, a gente está falando a cor dessa estrutura. E a cor na tomografia e na radiografia é baseada em uma escala de cinza. Então no livro de anatomia as coisas são lindas e coloridas, mas na vida real não é. É tudo cinza, preto e cinza, tá? Então, beleza. Como é que forma a imagem no raio-x? Você tem um tubo de radiação que envia a radiação atravessa o corpo do paciente e marca o filme. Quanto menos denso é a estrutura que a radiação atravessa, mais ela marca o filme, porque passa com maior facilidade. Então, por exemplo, o alvéolo, o pulmão, que é cheio de alvéolos, que tem ar, é muito pouco denso, então marca muito o filme, fica pretinho. Já o osso é mais denso, é bem mais denso, não deixa a radiação passar direito e marca menos o filme, então fica mais branco ali, tá ok? Então, quanto mais densa a estrutura, mais ela vai ser próxima do branco, mais cinza claro ela vai ser. Quanto menos densa a estrutura, mais próxima do preto, mais cinza escuro ela vai ser, ok? Na tomografia o princípio é o mesmo, com uma crucial diferença. Ao invés de um tubo emitindo raio-x para um detector, um filme, a gente aqui tem centenas de detectores. O aparelho de tomografia, o paciente deita e dentro do aparelho tem várias centenas de detectores. Quanto mais detector, mais moderno o aparelho é e mais rápido ele faz o exame. Ok, ainda tem uma coisa. O aparelho vai girando em torno do paciente, de forma que essas centenas de detectores captam imagens de todos os ângulos do corpo, 360 graus. Isso gera muita informação que é processada por um software e forma o que vocês estão vendo aqui, que é uma imagem 2D em 360 graus do paciente. A gente vê um plano, tá? Que é o plano axial nesse caso aí, que é o plano convencional que as imagens de tomografia são feitas. É como se a gente estivesse vendo uma fatia do paciente. E como eu consigo gerar muita informação, o software consegue me dar a diferença da densidade da gordura, do músculo, do contraste dentro aqui da alça, esse contraste é oral, do contraste aqui dentro da aorta, contraste venoso, foi injetado por via venosa e depois chegou na aorta. Enfim, de tudo quanto é coisa eu consigo diferenciar muito bem na tomografia por causa dessa forma de aquisição das imagens. E aí a gente convenciona que o ar, que é muito pouco denso, é menos 1000. A densidade dele em unidades Hounsfield é menos 1000. Então o que é unidades Hounsfield? É a unidade de medida da densidade, das cores no exame tomográfico. Então o ar é menos 1000, ele está lá na extremidade da escala, é o mais pretão de todos. Já o metal, ele é mais 1000, ele está lá na outra extremidade, é o mais denso de todos, tá? É cintilante, é muito branco mesmo. E quem é que está no meio dessa escala? No meio do caminho está a água. A água, por convenção, a gente vai dizer que ela é 0 unidades Hounsfield, ok? Então, beleza. Então, através dessa escala de densidade, através das unidades Hounsfield, a gente vai saber qual é cada coisa. Eu sei, então, que as partes moles geralmente estão numa faixa de densidade entre 0 e mais 50, mas elas não têm a mesma densidade. Por exemplo, a água é próxima do 0, entre 0 e 10,
partes moles como, sei lá, o fígado, o rim, eles ficam variando ali entre 30 e 40, às vezes chegando até a 50 unidades Hounsfield. Então, as diferentes partes moles do nosso corpo, na maioria das vezes, estão situadas aqui entre 0 e mais 50, com exceção da gordura. A gordura, ela pode chegar até cerca de menos 10. Só que, para entender um negócio, o seu corpo não é feito de estruturas puras. Por exemplo, você não tem uma estrutura que é puramente gordura. Então, geralmente, você tem uma lesão gordurosa, um nódulo gorduroso, mas ele não é gordura pura. Ele está misturado com partes moles também, só que ele tem mais gordura. Então, apesar da gordura pura ser menos 100, geralmente as estruturas gordurosas, como, por exemplo, um adenoma adrenal, não vai ter menos 100 de densidade, vai ter menos 10, menos 20, menos 30, porque ele está misturado com outros componentes. E à medida que tem mais componentes de partes moles e menos de gordura, a densidade vai subindo, ok? Então, para que serve unidades Hounsfield? Serve para situações como essa daqui. Imagina que um paciente vítima de politrauma chega para você. Ele foi atendido, ele está desacordado e ele tem essa imagem aqui na tomografia do crânio dele, tá? Essa aqui é uma tomografia no crânio. Nas próximas aulas, nós vamos falar exatamente, especificamente sobre tomografia do crânio, abdômen, tórax, enfim. Mas na aula de hoje é só introdução geral. E a gente vê um ponto preto aqui. E aí, será que isso é um pneumoencéfalo? Pneumoencéfalo é indicativo de TCE grave, né? Certamente fraturou um seio paranasal, fraturou alguma coisa aí que conseguiu entrar ar na cavidade craniana, ar intracraniano. Bom, quando a gente mexe na densidade, mexe nas cores, a gente percebe que aquele pontinho que era preto, quando eu alargo essa janela, se tornou cinza claro. Ele não continuou preto, então ele não era ar. O ar vai ser sempre preto. Lembra, o ar é a extremidade da escala. Então, se ele se tornou cinza claro, isso aqui não era ar, isso aqui era gordura. E é por isso que é importante você entender isso. A gordura tem uma densidade muito menor do que a do ar. Então, apesar de às vezes a gordura parecer ar, você mexendo no janelamento, que a gente vai falar daqui a pouco, você consegue discernir uma coisa da outra e isso vai te ajudar muito na prática. Bom, vamos falar agora de planos e reformatações. Plano e reformatação é literalmente como o exame é obtido e como você enxerga esse exame. O principal plano de aquisição na tomografia é o plano axial, ou seja, é o plano em que a gente vai fatiando o paciente. Então, o paciente tem um eixo longo, o maior eixo dele aqui, e o axial vai fatiar perpendicular a esse eixo longo, de forma que a gente vê aquelas fatias, aquelas rodelinhas do paciente. É como se você estivesse passando o paciente numa máquina de fatiar queijo. Contenham-se aí os jacks tripadores da plateia. Não é para você, pelo amor, eu tô falando que é como se fosse, tá? Uma máquina de fatiar o queijo, fatiar o presunto, fatiar o salame, a linguiça, o que você preferir de comida ali, você fatia, não faz aquela rodelinha, beleza. Aquilo ali é um corte axial. Mas existem dois outros cortes importantíssimos, que são o sagital e o coronal. O coronal é um corte que segue o plano da sutura coronal. Ele fatia o paciente no sentido antero-posterior e você vê o paciente como se ele estivesse de frente para você. Já o corte sagital é no sentido da sutura sagital e vai cortar o paciente aqui no meio. Você vai ver o paciente de lado. Então, ok. Para que serve isso? Para a gente poder ver as estruturas do corpo que são tridimensionais da melhor forma possível. Se a gente vê ela só no plano axial, às vezes a gente pode não compreender o todo da coisa. Então a tomografia geralmente é obtida no plano axial e a gente reconstrói no computador nos planos coronal e sagital para olhar o exame como um todo. É claro que para reconstruir isso de forma correta, o exame tem que ser feito da forma correta. Mas isso é assunto para uma outra aula. Bom, então o plano coronal é de frente. Eu gosto de lembrar que é o plano que eu boto a coroa no paciente, segue a estrutura coronal, eu boto a coroa. Como é que você bota a coroa? Você pega a coroa e bota a coroa. Pega a coroa e bota a coroa. Então é esse plano aqui. Já o plano sagital, você vê o paciente de lado de
side, plano sagital. Plano sagital, você vê o paciente de lado. Então esses são os exemplos aqui. Eu tenho um plano axial, faz uma rodelinha, faz uma fatia do paciente. O plano coronal, botei a coroa, estou vendo ele de frente. E o plano sagital, em que eu vejo ele de side, eu vejo ele de lado. Ok? Então, beleza. Mas, além de saber o plano de reformatação ou o plano de aquisição, você precisa conhecer a lateralidade. Na verdade, isso é até mais importante, ou pelo menos tão importante quanto. E para saber a lateralidade, né, o que é direito e o que é esquerdo aqui na tomografia, é relativamente fácil, desde que você consiga usar um pouco a sua imaginação enquanto isso não estiver enraizado em você. Bom, como é que o paciente faz o exame? Ele deita numa maca e essa maca vai entrando no aparelho e ele entra de cabeça e as imagens vão sendo lá obtidas em 360 graus. Então é exatamente como esse paciente está fazendo aqui. O aparelho está aqui e ele vai entrando de cabeça enquanto vai sendo obtidas as imagens em 360 graus. Imagina que você é essa câmerazinha aqui. Imagina que você é essa câmera. Beleza, o que está perto de você? É a cabeça do paciente ou são os pés? Os pés do paciente. E o paciente está de barriga para baixo ou barriga para cima? Barriga para cima. Então, se você conseguir imaginar toda vez que você estiver olhando a tomografia no plano axial, que o paciente está deitado, decúbito dorsal, né, barriga para cima, com os pés voltados para você, você nunca vai errar lateralidade, porque você sempre vai lembrar que esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo. Imagina o paciente aqui, esse aqui não é o lado direito dele e esse é o esquerdo. Beleza, aqui vai ser sempre dessa forma também. Ou você pode simplesmente decorar, mas eu garanto para você que decorar só vai durar 1-2 dias e depois já era, você vai esquecer tudo. Então, usa um pouco a imaginação nesse momento que você nunca vai esquecer. Imagina o paciente aí flutuando na sua frente. Enfim, segura um pouco a imaginação, imagina só ele flutuando na sua frente mesmo, precisa imaginar mais nada do que isso. E aqui vai ser o anterior e aqui vai ser o posterior, tá? É importante você lembrar disso. Isso aqui não é inferior e nem superior, é anterior e posterior, porque o paciente está deitado. Então essa é a parte anterior dele, essa é a parte dorsal ou posterior. Vamos falar de janelamento agora. Extremamente importante saber janelar. Por que a gente precisa janelar? Porque apesar da densidade variar de 1000 a 1000, ou seja, eu ter 2000 possibilidades diferentes, o meu olho não enxerga tudo isso. Ele enxerga apenas alguns poucos tons de cinza. Então, o que acontece se eu deixo a minha janela muito larga? Ou seja, se eu deixo esses tons de cinza distribuídos ao longo desses 1000 a 1000 aqui, acontece que o que eu tenho de partes moles e gordura e tudo mais, fica tudo muito próximo, um tom de cinza muito próximo do outro. Eu não vou conseguir diferenciar. Como assim, João? Presta atenção aqui, ó. Ei, meu Deus, não é esse não. Presta atenção aqui, ó. Eu falei para vocês que partes moles ficam mais ou menos aqui em mais 50. E a gordura fica mais ou menos aqui em menos 100. Beleza. Então, se eu deixo uma largura da janela muito ampla, todas as minhas partes moles que estão nesse intervalo aqui vão ter o mesmo tom de cinza. E vai ser muito semelhante ao tom da própria gordura, que é uma estrutura que tem uma densidade bem diferente. Então, se eu amplio muito a janela, eu perco o contraste entre as estruturas. Eu não enxergo a diferença delas bem, especialmente das partes moles. Eu continuo vendo o osso muito branco e o ar muito preto, mas o que me interessa de partes moles eu não consigo diferenciar. Isso aqui é bom para quando você está fazendo a diferença entre ar e gordura, como a gente fez agora há pouco naquele exemplo. Porque aí a gordura ela vai chegar para o cinza e o ar continua preto. Mas quando você está querendo ver partes moles, mesmo que a maioria das situações, você não pode usar uma janela dessa. Só para exemplificar aqui para você o que aconteceria se a gente aplicasse uma janela dessa na prática. Então, largura da janela é toda a faixa de variação. Então, se eu estou aqui, uma janela que vai de menos 1000 a mais 1000, a largura é 2000. Eu tenho 1000 para cá e 1000 para cá. E o centro é o ponto central da escala. Então,
esse ponto central da escala, o tom médio de cinza aqui, vai ficar no centro, que no caso a gente botou aqui o 0, tá? Que é a água. Então, se eu fizesse uma imagem dessa, olha o que ia acontecer. Tudo ia ficar com uma densidade muito parecida. Eu tenho aqui fígado, eu tenho aqui estômago, eu tenho aqui a água do estômago, eu tenho um baço, eu tenho um rim, eu tenho gordura, tá tudo muito parecido. Essa janela aqui é péssima para avaliar partes moles, mas olha só, ela é até boa para ver o osso. Ela é até boa para ver o ar. Então, quando é que eu uso uma janela dessa aqui? Quando eu quero ver detalhes de vértebras, de coluna, de estruturas ósseas, porque eu consigo diferenciar bem a cortical que está branca da medular que está mais escura. Então, se eu tivesse uma janela mais estreita, eu não ia fazer essa diferenciação bem feita e eu consigo ver bem o ar. Tá? Então, o que não é ar, mas parece ar nas janelas, entre aspas, normais, né? Fica difícil, como aquele exemplo da tomografia, que tinha gordura lá, era um lipoma, mas parecia um pneumocéfalo. Então, eu alargo a janela e consigo fazer essa diferenciação. Então, boa para osso, boa para ver ar, ok? Mas essa é péssima para ver partes moles. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma janela mais estreita. Por exemplo, essa daqui que vai de menos 200 a mais 200 e eu puxo o centro da escala para partes moles. Mais 50, né? O limite de partes moles mais ou menos. Então eu dou uma puxada na escala, o centro da escala para mais 50. O que aconteceu aqui? Eu fiz uma janela mais estreita. Então olha só o que acontece com as estruturas dessa janela. O fígado agora eu vejo muito bem, eu vejo a parede do estômago, eu vejo o líquido, o suco gástrico. Olha, a densidade é diferente da parede do estômago. Isso aqui é partes moles, isso aqui é água. Eles têm densidade diferente, mas eu só consigo enxergar isso bem por causa desse janelamento que eu fiz. Eu vejo a gordura ao redor do rim, a gordura do peritônio mais pretinho, porque quando eu estreitei a janela, agora a diferença entre gordura, que está lá próximo de menos 100, entre 0 e menos 100, e o restante das partes moles se torna muito grosseira. O ar continua pretão, o osso continua brancão, mas agora eu tenho uma diferenciação muito melhor das estruturas como um todo. Bom, eu poderia até tornar mais estreita ainda essa janela se eu quisesse aumentar mais ainda esse contraste. Então, digamos que eu faço uma janela aqui entre menos 100 e mais 100 e boto o centro ali em 50 também. Olha o resultado disso. É como se o exame ficasse mais granulado, mais chuviscado. O que isso faz? Aumenta a diferenciação, aumenta o contraste entre as partes moles. Uma janela com essa pegada, ela vai ser muito boa para ver, por exemplo, AVC. Não exatamente essa, tem um nível específico que é bom, que eu vou mostrar para vocês, mas algo parecido com isso aí vai ser muito bom para ver AVC, para ver perda da diferenciação branco-cinzenta, para ver nódulos no fígado discretos. Então, quando eu quero mais contraste, quando eu quero diferenciar coisas com densidade parecida, eu estreito a janela. Entendidos? Beleza. Ok, então olha a diferença, uma janela larga, uma janela intermediária e uma janela estreita. Ok, eu estressei, o pessoal diz que isso aqui é estressar a janela, ela está irritada, ela está estressada, ela está aumentando o contraste. Bom, e a janela ideal, ou pelo menos algumas referências trazem como a janela ideal para avaliar AVC, é essa janela aqui, com uma largura de 30 e um nível ou altura ou centro de 30. Width, eu não sei falar muito bem inglês, tá? Mas a largura ou width é 30, geralmente vai estar representado pela letra W nos tomógrafos, ou a letra WW, as letras WW, né? Porque é o width, window width, e L é o level ou a altura ou nível, e geralmente vai estar lá nos tomógrafos como LW ou WL, né? Que é o window level, é o nível ou altura da janela. Entendidos? Então, AVC 30, facílimo de guardar. Por que eu preciso fazer isso, João? Porque essa é uma janela com muito contraste. Isso faz eu diferenciar bem a cortical não, né? As estruturas cinzentas, como o tálamo, das estruturas de substância branca, como esse braço posterior da cápsula interna aqui. Então, eu vejo o córtex e diferencio ele da substância branca profunda. Se aquilo ali se perde, essa diferenciação se perde, eu estou diante de uma suspeita de AVC.
ok? Vamos lá. Aqui, ó, é um exemplo. Do lado esquerdo, eu tenho o núcleo lentiforme com a sua configuração lentiforme, né? Aqui, mais branquinho, substância cinzenta. Do lado direito, eu tenho um pedacinho aqui de lentiforme, mas de repente some ele e o que eu vejo é esse negócio preto aqui. O que houve aqui? Um AVC. Perdeu a diferenciação, ok? Então, é por isso que essa janela é a janela ideal para nós vermos AVC, ok? Na prática, gente, o que acontece é o seguinte. Na prática, você vai mexendo na janela e vai encontrar o ponto ideal para cada paciente, tá bom? Na prática, nem sempre 30-30 vai ser o melhor, mas é um excelente referencial e é o clássico assim que a gente vai falar quando a gente está ensinando isso para vocês. Agora vamos falar de contraste porque é fundamental vocês entenderem isso. Bom, para que serve o contraste? O que é o contraste? O contraste é um agente iodado, né? O contraste venoso é um agente iodado, ele tem iodo ali na sua fórmula e ele é branco na tomografia. Qual é a função do contraste? É ele se disseminar pelos vasos do corpo e tornar as estruturas que têm vasos mais densas, mais brancas, tá? Então, um tumor hipervascular, como tem muito mais vaso do que o resto dos órgãos, fica muito mais branco do que o resto dos órgãos. Fibrose, ela, por sua vez, tem uma característica peculiar. Ela tem um realce muito lento. Então, enquanto o resto do corpo está realçando, a fibrose realça lá no final, quando todo mundo já tinha parado ou diminuído muito o seu realce. Então, para que serve o contraste? Para caracterizar melhor algumas estruturas e para aumentar o contraste entre algumas estruturas. Por exemplo, estou com o paciente vítima de politrauma e ele tem uma laceração hepática. A laceração hepática, aquela lesão do parênquima, pode ser muito difícil de diferenciar de um fígado sadio, principalmente quando é mais discreta. Então você injeta contraste porque aí você realça o fígado sadio e a laceração vai lá e dá um tapa na sua cara e você identifica. Tumor, mesmo raciocínio, você tem um tumor hipovascular que não realça bem, você injeta lá e você vê o fígado todo realçando e aquele tumor que não realçou, pretão lá aparecendo. Outra função do contraste é que depois que ele é, por exemplo, absorvido pelo rim, ele é excretado pelo rim, ou seja, ele vai ser eliminado pelo sistema coletor. Se você tem um tumor no sistema coletor ou um cálculo, eu vou conseguir delinear aquele tumor que eu não conseguiria antes, porque a densidade da água é muito semelhante a dessas outras estruturas. Então, basicamente, imagina que você está no exame sem contraste, está tudo apagado. Aí você injeta contraste, ele vai passar primeiro por aonde? Ele vai passar primeiro pelas veias, mas é a veia do braço, geralmente, ou a veia da perna. E aí ele vai para a câmara cardíaca direita e quando ele vai para a circulação sistêmica, ele já chega pela aorta, tá? Então, apesar da injeção do contraste ser venosa, ele não vai para a circulação venosa de cara. Ele passa primeiro para o coração e depois ele vai para a circulação sistêmica através da aorta e dos seus âmbitos. Então, quando eu injeto a fase arterial, é a primeira fase do exame e eu vejo a aorta branca. Então, a fase arterial, eu tenho a aorta branca. Só a aorta. Essa é a arterial precoce. Essa fase é ideal para exames angiotomográficos, em que eu quero realçar os vasos apenas. Mas ela não é ideal para exames do dia a dia. Por exemplo, a tomografia do abdômen na fase arterial. Não é bom que a gente use essa fase muito precoce, porque os órgãos, no geral, ainda não começaram a realçar adequadamente. Então, para as tomografias do dia a dia, tomografia arterial, crânio arterial, etc., eu não quero a fase angiográfica, a fase precoce, eu quero a fase arterial um pouco mais tardia, em que eu começo a ter um realce maior dos órgãos. Eu tenho realce do baço, eu tenho um realce muito bom do pâncreas, eu tenho realce da cortical do rim, mas eu ainda não tenho realce de tudo. Por exemplo, o fígado na fase arterial ainda não está realçando tanto, ok? Beleza, nem a própria medular do rim na fase arterial está realçando tanto. Então, eu vou para a próxima fase, que é a fase portal. Detalhe, presta bem atenção, eu vou voltar uma casa aqui, ó, arterial precoce,
arterial tardia. Quem foi que apareceu aí além da aorta? A veia porta. Então, na arterial tardia, eu já tenho realce da veia porta. Beleza? Não é porque eu estou vendo a veia porta que já é portal. Cuidado com essa pegadinha. É arterial, caso eu não esteja vendo o realce das suprahepáticas. Então, as suprahepáticas, elas são o marcador da fase portal. Por quê? Porque significa que o contraste já passou pelo fígado e já foi captado pelas suprahepáticas. O contraste já está sendo captado pelo parênquima como um todo do rim, a medular renal. E depois o próximo passo vai ser a eliminação desse contraste. Repara o seguinte aqui, lá na fase arterial, quem é que realçava? Aorta, pâncreas, um pouco do baço cortical do rim e tumores hipervasculares. Tumores hipovasculares, eles ficavam destacados nesses órgãos que realçam, principalmente o pâncreas. Então, o pâncreas é muito bom fazer arterial para ele, porque muitos tumores do pâncreas são hipovasculares e vão realçar no parênquima. Eles vão se destacar, melhor dizendo, vão se destacar no parênquima. Na fase portal, o fígado realça de forma excelente, então eu vou detectar tumores hipovasculares no parênquima hepático. Vou ver as suprahepáticas, que são um grande marcador. E na fase excretora, eu vou começar a ter eliminação do contraste. Então, existe uma fase intermediária aqui próxima da portal, que é a nefrográfica, em que destaca tumores do parênquima renal. Mas geralmente a gente vai direto e faz a excretora. Nessa fase excretora, é uma fase mais tardia, a gente vai ver o contraste sendo eliminado pelo sistema coletor e vai ver também aqueles tumores que são mais ricos em fibrose começando a realçar. Então, mais ou menos é isso daqui. Arterial precoce, 20 segundos após a injeção do contraste em bomba, ou imediatamente após a injeção manual. Arterial tardia, 40 segundos após a injeção do contraste em bomba. Portal, 1 minuto e 20, né? Dá mais ou menos 80 segundos, mais ou menos. Nefrográfica, 1 minuto e 40, mais ou menos 100 segundos. E a excretora, que começa a partir de 3 minutos, tá? Então, tem vários tempos diferentes, tem referência que coloca diferente, mas a partir de 3 minutos ali, você já começa a ter uma fase excretora, ok? Já a fase tardia verdadeira é de 6 a 10 minutos, sendo que alguns protocolos, como o protocolo para avaliação das adrenais, você tem que fazer uma tardia com 15 minutos, ok? Isso aí é tema para as próximas aulas. Bom, eu espero que você tenha prestado atenção em tudo até aqui, porque é hora da revisão. É aqui que o filho chora e a mãe não vê, mas é aqui que vocês vão fixar os conceitos. Vamos lá. Atenuação média da água, do osso e do ar. Qual é a atenuação média da água, do osso e do ar? Unidades House, qual é? A água tem atenuação de 0, o osso tem atenuação de mais 1000 e o ar tem atenuação de menos 1000. Isso aí. Atenuação aproximada das partes moles, quanto é? É entre 0 e mais 50. Nessa média aí, a água em si é de 0 a mais 10 ali, o sangue já é perto de 10, mas você pode encaixar tudo meio que entre 0 e mais 50. Plano padrão de aquisição da tomografia. Qual é o plano que a gente adquire a imagem na tomografia para depois reformatar? É o plano axial. O sagital V de e o coronal V de frente. O sagital V de lado, V de side, e o coronal V de frente. É o plano que eu coloco a coroa. A largura é o que da escala de cinza e o nível é o que? A largura é o comprimento e o cinza é o centro. Então, a largura, o width, é o comprimento e o cinza é o centro, é o nível, é a altura. Essa agora aqui é moleza. A janela do AVC é 30-30. Moleza. 30-30. 30 de largura, 30 de centro ou de nível de altura. Qual é a estrutura venosa vascular que eu vejo na arterial e qual é a que eu não vejo? E na portal eu vejo as duas. Na fase portal eu vejo as duas, na arterial eu vejo só uma. Veia porta e suprahepática, né? Na arterial eu vejo só porta. Quando eu vejo suprahepática já eu estou vendo a fase
portal. Ok? Lembra, isso é arterial tardia, arterial que a gente está fazendo lá o trifásico do abdômen. A arterial precoce, a da angiotomografia, eu não vejo nada, eu vejo só o vaso brilhando. Brilhando não, denso, realçando. Melhor fase para pâncreas e tumores vasculares. Também essa aí foi de bandeja, acabei de falar. A melhor fase para pâncreas e tumores hipervasculares é a arterial. Nunca olhe o baço na fase arterial. Gente, por que eu nunca vou olhar o baço na fase arterial? Na fase arterial, o baço ele tem um aspecto que a gente chama de aspecto tigroide. O baço ele fica todo heterogêneo na fase arterial. Se você olhar o baço na fase arterial, você vai achar que ele infartou, que ele está doente, que ele está com infecção. Não olhe o baço na fase arterial. Olhe sempre na portal ou na tardia. Beleza? E melhor fase para trombo ou realce de tumor com fibrose. É a fase tardia. O próprio nome já diz, a tardia é do trombo. A tardia é do trombo. Muitas vezes você, na fase portal, você não tem uma contração muito boa daquela veia cava inferior ali. Então, a fase tardia é onde você tem uma homogeneização, excretora, tardia, onde você tem uma homogeneização do contraste nas estruturas venosas. Então, a excretora é excelente para procurar trombose. E a tardia também, tá? Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula e eu vejo você nas próximas aulas do mini curso de tomografia. Você é radiologista. A gente se vê lá.